Depois eu vejo isso. Vamos ver a lore do Bramble logo, senão eu vou acabar me perdendo muito aqui, peraí. Se falando. O nome do canal é o Cool Level. Vocês devem conhecer, ele é famosinho. Faz uns vídeos da hora aí e tal. E, véi, se tiver tenso, vai lá descansar, mano. Vai lá descansar qualquer coisa. O mod fica aí, tá ligado? Um órfão de Little Hoje. Nightmares e você gosta de um jogo de terror fofinho, mas extremamente macabro e brutal, então Bramble the Mountain King é o jogo pra você. Diga-se de passagem, eu achei bem melhor do que o Little Nightmare, viu? Mas bem melhor. Fala galera medonha, bem-vindos ao meu canal e mais uma história explicada, e dessa vez então Bramble Tá the de boa Mountain mesmo? King. Trouxe Então, recentemente no beleza. canal em 4 episódios. Por sinal, galera, tô avisando, as gameplays estão indo muito mal no canal, vocês me pedem, mas poucas pessoas assistem. Mas Ah, dor de cabeça é uma merda, irmão. Dor de cabeça, quando bate, sei lá, não dá vontade de fazer nada, tá eu ligado? tô trazendo algumas gameplays para testar novamente e depois eu explico a história do jogo e é o objetivo desse vídeo. Sinceramente, esse jogo ele é tão bom, tão bonito, bem construído, tem uma história tão rica de mitologia nórdica que eu gostaria até de gravar 2 vídeos sobre ele. Então esse aqui vai ser mais da história principal, vou falar de algumas criaturas, mas eles estão E aí, gato preto? Chegou atrasado não, mano. A gente acabou de começar o nosso primeiro react, tá ligado? Ó, perguntar. Eu vou perguntar pra vocês dois, já que vocês dois estão aqui. Já que eu não consigo fazer a. Já que eu não consigo fazer como é a enquete, eu vou perguntar, vai ser na lábia mesmo, tá ligado? Vocês preferem que a nova série do canal seja de terror ou de ação? Ah, deixa incapaz de fazer qualquer coisa, mano. Tu fica realmente incapacitada. Vai ter que ser na lábia. Vai ter que ser na lábia também. Eu perdi, eu não consigo fazer enquete. Os dois? Não dou conta de ficar jogando 2 jogos ao mesmo tempo. Terror? Mil. Como é que eu vou chamar esse rapaz? Eu vou chamar só de Mil. Só de Mil. Terror é bacana, tá meio repetitivo na minha opinião, né? Então vai terror. Beleza. As 3 pessoas que apareceram disseram terror. Quanto mais a forem aparecendo, aí eu vou perguntando. Ou perguntem pra mim, tá ligado? Se eu esquecer. Radiação pra moderar. É porque assim, tu chegou. Eu acho que quando tu apareceu na live WD, eu tinha acabado de finalizar o. Meu nome? O Doom. Se bem que o Doom vai de interpretação, né? Ele pode ser tanto de terror quanto de ação. Mas eu tinha acabado de finalizar o Doom 3. E por sinal, cacete, que jogo bom. Velho pra cacete e ainda é muito bom. É, o Doom é de ação, né? Pelo menos eu considero de ação, apesar de ter um monte de monstro lá. desenvolvedores estão lançando agora alguns conteúdos explicando os monstros pela versão deles, então isso vai ser um conteúdo importante de trazer futuramente no canal, acho que pode ficar bem bacana. O jogo, galera, é aquele jogo estilo Little Nightmares que muitas vezes não fala claramente uma história, mas nos mostra os detalhes e eu muita coisa não percebi na minha gameplay, então fui perceber só quando fui fazer a edição. Fim de semana, gato preto. Fim de semana comigo são bem delicados, tá ligado? Tem fim de semana que dá pra fazer alguma coisa, e tem fim de semana que realmente é um pouco mais aperreada, tá ligado? Primeiro que fim de semana eu só posso fazer alguma coisa de noite, né? Só consigo fazer algo de noite porque eu recebo visita e tal. Só que aí no domingo, principalmente, não pude fazer nada. Doom Eternal. Doom Eternal é bom, mas eu ainda vou zerar primeiro o outro antes dele. Ainda tenho que zerar primeiro o outro antes dele. Inclusive, eu ainda não tenho Doom Eternal, mas eu pretendo comprar. Esse é um jogo.
que eu pretendo comprar. Vou economizar esses R$ 1 que o WD fica me dando de dia em dia, tá ligado? Até eu ter o suficiente pra comprar do Eternal. O homem tem que descansar, pois é. Só que é tenso porque eu fiquei 2 dias também. Se eu não me engano, foi quarta e quinta que eu não fiz, não foi? Quarta e quinta também eu não fiz live. Mas foi por causa do problema de eletricidade. Sabe, eu não sou aquele cara que gosta de informar, mas eu tô conseguindo fechar a palma da mão e estou muito feliz. Amém. É daí pra melhorar, tá ligado? Daí é só melhora, tá ligado? Daqui a pouco sua mão volta ao normal 100%. Do jogo. Então o nosso protagonista se chama Ollie e ele tem uma irmã chamada Lillimore. Nós acordamos de um pesadelo no nosso quarto e por que nós tivemos um pesadelo? Isso tudo vai fazer sentido para vocês daqui para frente. Porque a nossa mãe nos contou algumas histórias de terror para nos dar medo. Sim, a nossa mãe é macabra, por que ela tá fazendo isso? E isso existe, galera, um significado. Mas então acordamos com medo, reviramos ali o quarto e encontramos algumas coisas curiosas. Uma das coisas que a gente encontra é um quadro. E esse quadro tem uma espécie de uma figura bem branca, com bastante luz, né, no chão, e parece que tem várias criaturas estranhas, horripilantes, que estão se aproximando dessa criatura e ela tá ali frágil no chão. O que ela significa ao longo aqui dessa história, isso vai ser explicado. E obviamente também temos uma cena que ela é importante porque ela explica o final do jogo. E não, pessoal, eles não estão mortos, não é um ciclo que se repete, isso não acontece, mas uma cena que vai explicar o final do jogo é uma simples cena onde simplesmente o nosso personagem ele vai numa parede e tem mais ou menos uma marcação de altura dos personagens. Não vou mentir, eu gostaria que melhorasse hoje. Afinal, hoje é dia 30. Eu ficaria esperando até meia-noite. Mas agora isso é inútil pra mim, porque eu tô com a mão toda ferrada. Muito Um obrigada. cara aí KKK mandou Ai, 5 reais. Semana que vem mando mais 5, kkkk. caraca, um cara aí. Muito obrigado, um cara aí. O cara me deu R$ 5 e prometeu mais 5. Você tá louco? Muito valeu mesmo aí, mano. Seja lá quem foi. Foi tu, WD? Não foi não, né? Tu botou um cara aí no teu nome. Mas valeu mesmo pelos 5 pila. Tamo junto, tamo junto. Caraca, que susto. Mano, eu vou trocar esse pio, vou colocar algo pra me dar um susto ainda maior. Ô, gato, existem outros meios, mas eu não vou te dizer, porque eu não quero incentivar a malícia dentro de sua mente, tá ligado? Mas sempre existem outros meios. Vamos lá, vamos continuar aqui. Tanto do nosso personagem quanto da irmã, e ali ele então vê qual é a altura dele, ele faz uma pequena brincadeira, e aí depois então ele segue adiante procurando a sua irmã, né, saindo pela janela e se aventurando então numa floresta escura e sombria, porque à noite tudo pode acontecer nessa floresta. Voltando um pouquinho para nossa mãe, porque a nossa mãe contava história de terror, e aí assim galera, é muito uma questão Nós vamos incentivar, nós vamos incentivar. Mas tem como, tem como. pouquinho para nossa mãe, porque a nossa mãe contava história de terror. E aí assim, galera, é muito uma questão cultural. Eu não conheço essa região do mundo, não conheço, né, no caso a Suécia, onde eles estão tratando o jogo aqui, não conheço, mas supostamente o que eles estão querendo dizer para nós é o seguinte: as mães, para dar limite para as crianças, colocavam, né, cantavam algumas músicas e contavam algumas histórias de terror, para que a criança evitasse sozinha no lago, evitasse subir em coisas muito altas e simplesmente se colocasse em alguma situação de perigo. Então criavam, né, alguns contos, assim, algumas lendas urbanas aí de algumas criaturas para que as crianças tivessem medo. E é isso então que as mães faziam, né, e que essa mãe então fez com os 2 filhos, né, com
Ah, foi tu, meu? Valeu aí então pela grana aí, mano. Tamo junto, viu? Ou talvez eu possa pagar pra alguém. Ô, gato, te proíbo disso, tá ligado? Te proíbo disso porque, sinceramente, gato, na moral, eu não quero te cobrar nada, tá ligado? Mas tu chegou aqui já faz mais de uma semana, tá ligado? Que tu me conhece. Fica me chamando de deusa, me paparicando, aí o caramba, nunca me deu um centavo, tá ligado? Tu não vai pagar nada aí, dentro da tua onda. Falo mesmo. E você fica com o meu corpo destruído, tá ligado? Tu não diz isso. Cara, vocês dois realmente estão ferrados, olha. Não sei qual. Eu não saberia dizer qual que é o pior, tá ligado? É porque, assim, um corpo lascado é realmente tenso, tá ligado? E ele ainda tá com dor de cabeça, que nem não falou aí o WD. Mas as mãos queimadas também, tu não pode pegar nada, tá ligado? Então, eu não poderia jogar, por exemplo, eu ficaria. Nossa, eu ficaria realmente. É, não, prefiro as dores no corpo. Eu prefiro as dores no corpo. Eu vou admitir. Eu dependo das minhas mãos, eu dependo. Eu vou admitir que eu dependo das minhas mãos. Isso aí, WD. Tá proibido, gato. Tá proibido. Olhe e ali ele mora. O nosso personagem então ele começa a adentrar a floresta atrás da sua irmã, que ela tá ali sumida, afinal de contas, mas ela não foi raptada, tem ali uma corda, né, da nossa janela, e a gente começa atrás, a gente começa então a perceber um pouquinho sobre o nosso personagem, que por exemplo, nós somos, né, eu e nossa irmã, pessoas assim bem criativas, a gente brinca ali com umas pinhas, né, e faz bonequinhos, porque afinal de contas é os nossos brinquedos aqui da região, mas são crianças que usam bastante imaginação e isso é importante para aceitar esse mundo que a gente vai ver daqui para frente. Em um certo momento, o nosso personagem então, ele entra numa espécie de um túnel, algo estranho, uma construção estranha, e nessa construção tem uma Caraca, o cara vai me doar dinheiro de agiotagem, ó. O cara é um agiota, tá ligado? E vai me doar o dinheiro da agiotagem dele. Acho mais do que certo. Entregue seu dinheiro pra mim. Pô, trabalhar, realmente você ia ter que trabalhar com a mão queimada, irmão? Será? Será que teu chefe não ia te liberar? Tua mão deu cãibra quando tu tava jogando? Quem tu tava jogando, mano? Eu não vou nem dizer que eu nunca senti essas coisas na mão, porque tem jogos, por exemplo, jogos de luta que é tenso. Tu aperta um monte de coisa, um monte de sequência, e realmente a tua mão fica meio chola. E pra piorar, meu PC tá na revisão. Aí é paias. Cada dia sem PC é um dia de dor. Peraí, se acalma um pouco. Eu falei que iria cobrar dívidas. Ah, é Tekken, eu sabia. Tinha que ser jogo de luta, cara. Sempre é jogo de luta que faz isso com a nossa mão, cara. Jogo de luta pra fazer a nossa mão ficar chola. É muito fácil, tá ligado? É muito fácil. Tinha um joguinho de luta que eu trouxe aqui pro canal. Eu não me lembro o nome do jogo agora. Mas tava jogando eu e o Joker. A gente ficou aqui, nossa, ele me deu muita porrada, mas no final eu venci. Um jogo muito da hora, inclusive, mas minha mão ficou toda chola. Acaba com os dedos também. Teu chefe é tenso. Aí é complicado. É melhor então você nunca queimar suas mãos, WD. Fique longe de fritar ovos fritos, tá ligado? De fritar ovos, de fazer ovos fritos. Não faça isso. Isso sem falar que dá um montão de bolha. Ah, mas as bolhas, sei lá, é maciazinha, né? É legal ficar apertando as bolhas. E aí, Rocha, tudo tranquilo? Caraca, mês que vem que o teu PC volta? E aí, zero.
Caraca, sofrimento, cara. 1 mês sem PC. Não quero nem imaginar isso daí. Nossa, irmão, eu sinto sua dor. De todos que falaram aqui, um com mão queimada, outro com dores no corpo e dor de cabeça, a tua dor é pior. A tua eu sinto. Uhum. A sua eu compreendo. Estátua de uma mulher muito bonita e ela está segurando como se fosse uma luz. E nós pegamos essa luz reage à nossa presença e a partir daqui, galera, é importante. Por quê? Essa estátua ela é de uma deusa chamada Tuva e essa deusa ela está enfraquecida, alguma coisa aconteceu com ela, que é aquela deusa que aparece lá no quadro no comecinho do jogo. A gente pode ver que ela está enfraquecida e tem aquelas criaturas olhando ela. Eu não sei exatamente a história dela, eu tentei pesquisar na internet, eu não achei ainda muita coisa. Eu só sei que Tuva, de certa forma, é um nome feminino para dizer o belo Thor. Sim, Thor todo mundo sabe quem é, mas não sei, galera, eu tenho que estudar um pouquinho melhor para depois trazer um vídeo explicando sobre cada criatura e eu vou falar um pouquinho melhor sobre a Tuva. Ela é uma Eu achei que ela seria a coisa do quadro lá. Peraí, eu tô 4 anos sem PC e nem por isso eu tô chorando. Você não é um gamer, gato preto. Você não entende a nossa dor, gato preto. Acorda e lembra que não vai dar de jogar no PC. Não repita essa frase que já dói. Dói meu estômago. Embrulha tudo. Pior que as bolhas que tive arderam muito. E uma vez ainda fui no indicador. Não dava pra acreditar. Ah, mas tu ainda tem, ó. Mas tu ainda tem 4 dedos, mano. Clica com os outros. Ai, caramba. Eu lembro que antigamente, quando a gente jogava lá no videogame mesmo, quando não era no computador, a gente criava aqueles calos, né? Que ficava certinho naquele dedo polegar, assim. De tanto tu fazer Hadouken, tá ligado? Eles ficavam certinho ali no dedo polegar que tu deslizava pelo controle. Nossa, nossa, todo mundo já sentiu essa porra. É tenso demais. espécie de uma divindade, uma espécie de uma deusa, e ela tem uma luz própria, ela é uma luz na escuridão. E esse menino então encontra esse pequeno fragmento dela, como se fosse um pouquinho da alma dela, do poder dela, e quando ele toca, reage. Por que que reage? Aquilo significa uma luz de uma esperança, né? Esperança na escuridão? Não, pessoal. Aqui o que acontece é a coragem. É a faísca da coragem. A faísca da coragem do nosso personagem é o que faz desencadear todos os demais eventos, e é por isso que a gente entra num mundo incrível de fantasia e que a gente consegue fazer tanta coisa. O Wally é corajoso pra caralho. O Wally definitivamente é um personagem corajoso pra um cacete. Ele deu uma lição de moral em todos os protagonistas de Outlast, tá ligado? Sim, eu queria ver um protagonista de Outlast fazer a metade do que esse pirralho fez. Na moral, O que está sendo testado é a nossa coragem no final das contas, e a Tuva, o que ela quer na verdade também é essa faísca de coragem para ela se reanimar novamente, né, e poder assumir o seu papel, seja ele qual for, nesse mundo aqui de mitologia. Então nós vamos avançando até que nós encontramos a nossa irmã, está nessa espécie de uma torre, né, uma construção estranha, e aí lá em cima nós ficamos brincando com essa bolinha, que é essa bolinha cheia de energia, né, que seria essa faísca de Tuva, vamos colocar assim. fiquei 1 ano só jogando Minecraft porque meu processador perdeu o suporte. Olha, cara, eu não posso nem falar nada, eu nunca joguei Minecraft. Mas pelo pouco que eu entendo, ele é um universo muito, muito gigantesco, dá pra fazer muita coisa. Mas, pô, 1 ano é tempo pra cacete, né? 1 ano talvez seja demais. Admito, no começo, eu com as minhas mãos queimadas, ainda tenho esse pensamento. Eu rezava para cada dia que chegasse ao meu fim. E, O Dicaster mandou R$ 10. ai, Receba uma parte do meu suor que eu derramei carregando 2 caminhão de gesso. Receba Z.
Carai, mano, que isso? Vocês estão disputando pra ver quem me dá mais dinheiro? Caraca, eu gostei muito dessa disputa e super aprovo, tá ligado? Agora eu quero ver quem paga mais. Na moral, valeu, WD, tamo junto, mano. Muito obrigado mesmo pelos 10 pila. E esse dinheiro eu sei que veio suado, né? Carregou gesso, coitado. O cara carregou gesso, mano. Qual foi? É tenso, tenso. Que até perdi a noção do que eu tava falando. O cara jogou 10 reais na minha cara. Ah, é, lembrei. Tava lendo que o gato preto falou. E pensamento que me manteve nisso foi azar. Caraca, gato, você é muito otimista, viu? Gato preto. 25 semana que vem, então. Vou sempre dobrar. Ah, agora eu. Olha, eu não ia cobrar, tá ligado? Eu não ia cobrar, eu ia ficar na minha, quietinho aqui, tá ligado? Eu ia ficar aqui de boa. Mas agora que tu tá oferecendo 25 pila a semana aqui, agora eu vou cobrar, tá ligado? Vou até anotar o teu nome aqui. Peraí, deixa eu anotar teu nome aqui. Milzeiri me prometeu 25 pila. Tá anotado agora, irmão. Já era. Vou te cobrar até o fim da minha vida. Assine um contrato primeiro, Zé. Você tá me desafiando. Caralho, eu tô gostando dessa rinha, tá ligado? Quem paga mais? Agora o negócio tá sinistro, acabou a brincadeira. E foi assim que ele nunca mais apareceu aqui. Já pensou, gato? Já pensou? O cara depois some, tá ligado? Bora ver o resto do vídeo. E a gente começa a brincar até que daqui a pouco dá ruim. E tanto o nosso personagem quanto nós caímos numa espécie de um abismo, aparentemente. Eu não acho que nós morremos, pessoal. Poderia ser uma interpretação. Eu mesmo tive essa interpretação durante o gameplay. Mas agora, pensando, né, em algumas evidências que surgiram no final do jogo, eu não acho que nós estamos mortos. Cara, mas mesmo assim, o jogo ele quis muito trollar, fazendo a gente pensar que a gente morreu nessa queda aí. Porque esse lugar aí fica aparecendo direto pra nós no decorrer do jogo, tá ligado? Tipo, ele vai fazer isso. Caraca, gato preta, tu é muito pessimista, cara. Tu é muito pessimista, irmão. Tu já tá aqui na live há um tempo já. O nosso otimismo ainda não te contagiou. Pior que eu não duvido. Caraca, WD, vamos ter fé. Vamos ter fé. Eu tenho fé que semana que vem ele vai me dar 25 pila. Eu tenho. Ai, cara. Mas ter contato com aquela faísca de tuva, coragem que está inflando, né, ou colocando, inflamando, melhor assim dizendo, esse objeto, de alguma maneira, tanto o nosso personagem quanto a irmã dele foram tocados pelo diferente, tocados pela fantasia, e eles conseguem acessar um mundo novo. Tanto que a partir daí, parece que nós nos tornamos extremamente pequenininhos, porque aparecem, né, construções gigantescas, aparecem cogumelos gigantescos, que antes disso nada acontecia. Né? Então, assim, talvez a gente tenha perdido a consciência e a gente foi salvo de alguma maneira com essa faísca, essa pedra, e a gente acabou entrando numa outra dimensão. Não sei explicar o certo. Eu não duvido que ele vai fazer o Pix. Eu também não duvido, tenho esperança e fé nisso. Mas a partir daqui, então, a gente entra no mundo de fantasia 100%. E nós vamos nos aventurando aqui com a nossa irmã, e a gente começa a ver um pouquinho da personalidade de cada um. Né? Primeiro que a nossa personalidade, nós somos mais um guardião, protetor, né? A gente calcula melhor, planeja as coisas que a gente vai fazer. E a nossa irmã é vida louca, ela vai pra frente, ela tá simplesmente não pensa. Ela é uma inconsequente, deixa a gente pra trás como se nós fôssemos um ser super independente, preparado pra viver na floresta. Isso porque é uma irmã mais velha, tá ligado? Que Na irresponsável. consequência, ela tá querendo explorar o mundo, curtir o mundo. Então, assim, a personalidade dos dois irmãos Do eterno chegar.
Vai chegar cedo. É, é boy. extremamente diferente. Aqui uma coisa interessante, galera, que eu acho que eles vão explicar futuramente em um outro jogo. Afinal de contas, esse é o primeiro jogo de alguns que eles querem fazer, pelo menos essa informação que eles passaram pra gente, pelo menos pelo Twitter aí recentemente. O que acontece? Eu falei pra vocês, Caraca, vai ter mais? Pode crer, pode crer. né, anteriormente, que a partir então da queda deles, tudo a partir de então é fantasia e antes seria real. Sim, pessoal, antes era real. Mas tem uma parte real, quando a gente tá subindo numa casinha que fica embaixo de uma árvore, que se a gente olhar no telhado dessa casa, a gente consegue ver que tinha uma criatura ali, meio sombria, com os olhos brilhantes ali. Então, assim, já tinha alguma criatura sobrenatural. Né, véi? Vender a casa pra pagar ela. Não precisa disso. Basta tu vender teu computador, já é o suficiente. Eu quase fiz besteira. Eu ia falar que eu vazaria a imagem do meu rosto, mas eu não vou fazer isso. Não vou bater essa aposta. É bem capaz de eu perder então, né? Olha, eu prefiro não responder sobre isso, tá ligado? Eu prefiro manter nossa amizade do jeito que tá, firme e forte, tá ligado? Tamo junto. Então, eu prefiro não responder essa daí. Vamos continuar aqui. Eu prefiro morar na rua do que vender meu PC. Eu entendo sua posição, eu também prefiro. Eu acho, sei lá. Assim, às vezes eu penso que eu poderia me tornar um gamer de mobile. Mas aí eu penso, não é a mesma coisa, tá ligado? Não vai ser a mesma coisa. Olha, menos desculpa aí, mas eu vou ter que capotar. Já tô quase desmaiando de cansado. É, obrigado, mano. Você tá quebrado. Você tá quebrado. Vai lá, mano. Bom descanso pra tu, beleza? Amanhã tamo aí de novo. Relaxa. Qualquer coisa o VOD tá aí. Vai sempre poder assistir o VOD. Só deixa o meu like aí, beleza? Tamo junto. Vamos continuar. Que estava nos observando, mas ela não foi explorada no jogo, talvez futuramente vai ser explorada. Então nós vamos avançando com a nossa irmã, conhecendo os gnominhos, fadas, de tudo, sapo rei, galera, um monte de criaturas fantásticas, míticas aí, nesse universo muito bonito. O jogo até então não parece nada de terror, praticamente. E a gente vai avançando então, até que em um certo momento tudo fica sombrio e aparece um troll. Um troll, uma criatura gigante, e captura a nossa irmã, coloca ela num saco e vai embora. E a partir daí, Às vezes nem é gigante, né? Às vezes é só a gente que tá muito pequeno. então, a nossa aventura é correr atrás dessa criatura para conseguir soltar a nossa irmã e libertar ela pra gente voltar para casa. Nisso então nós vamos avançando, encontramos uma espécie de um outro troll mais gordinho, que é uma espécie de um açougueiro, né? Tá ali. Não, mas pensa assim. Daqui pro fim do mês, meu irmão, tu vai tá como? Shapeado, tá ligado? Vai tá só musculatura. Cortando um monte de carne, também deve ser alguma criatura mitológica, não descobri ainda que criatura é essa exatamente, mas então assim, o jogo vai se mostrando macabro, cenas muito fortes mesmo, e a gente vai avançando até que a gente encontra então um dos primeiros chefes, digamos assim, uma das criaturas lendárias que a gente tem que enfrentar no jogo. Uma das primeiras criaturas lendárias que a gente tem que enfrentar no jogo, ele é uma criatura que na verdade era um homem, e esse homem, né, ele estava sofrendo bullying, ele gostava muito de uma menina, mas sofria bullying das pessoas locais, e ele tocava o seu violino. Até que um dia, então, ele tem acesso a notas demoníacas, notas macabras, e ele vai lá e começa a tocar esse ritmo, começa a tocar essa música, e todo mundo ao redor começa. Nada, o corpo se adapta. O corpo se adapta. Mas vai lá, bom descanso que a musculatura vem quando a gente descansa, tá ligado? Eu fui tentar fazer uma flexão com minhas mãos ferrar, não. Pra que tu foi fazer isso, Liaço? Tu também, cara. Tu também procura, mano. Tua mão tá queimada e tu vai me fazer flexão, cara. Pra que tu faz? Por que tu procura a dor, tá ligado? Parece que tu tá procurando essa dor. Eu bati minha cara no chão, olha aí.
Eu jurava que eu tinha perdido meus 2 dentes da frente. Deu para sentir todo o osso do meu meu Deus. Você faz live todos os dias? Cheguei essa semana no teu canal. Então, a ideia é fazer live de segunda a sexta, tipo, num horário um pouco mais longo, né? Tipo, a ideia é começar umas 7, 8 horas e terminar meia-noite. E fim de semana, se tiver live, vai ser só umas 2 horas de live e tal. Fim de semana, se tiver live, vai ser mais curto. Pelo menos era para ser assim a ideia. Só que assim como hoje, por exemplo, pode acontecer algum imprevisto e eu posso começar mais tarde e tal. Assim como pode haver fim de semana que eu não faço também. Mas eu tento fazer todo dia. Resumindo, é isso. Eu tento fazer live todo dia de noite, na verdade. E quando dá, tamo aí. Se o meu corpo for se adaptar, logo, logo eu vi violeiro super soldado. Mas é isso, cara. Tu vai virar shapeado, tá ligado? Principalmente nos ombros. Vai ficar com os ombros grandão, tá ligado? Carregar isso aí vai fortalecer os ombros e a costa. Tríceps também. Era uma aposta. Se eu conseguiria fazer 3 flexão, eu ganhava 100 pila. Agora faz sentido. Agora faz sentido. E eu bateria minha cabeça no chão por 100 pila. Definitivamente. Tentei 3 vezes. A quarta vez foi a pior de todas. Consegui fazer. Ganhei 100 pila, gastei sem dinheiro com porcaria. Peraí, tu conseguiu? Tu conseguiu fazer as 3. Mano, você não tá tão mal então. Se tu conseguiu fazer 3 flexões com essa mão queimada, você não tá de pano mal, não. Uhum. Que na verdade era um homem. E esse homem, né, ele tava sofrendo bullying, ele gostava muito de uma menina, mas sofria bullying das pessoas locais, e ele tocava o seu violino. Até que um dia, então, ele tem acesso a notas demoníacas, notas macabras, e ele vai lá e começa a tocar esse ritmo, começa a tocar essa música, e todo mundo ao redor começa a ficar completamente em frenesi, maluco, dançando, dançando sem parar, até que as pessoas começam a se machucar de tanto que estavam dançando, e elas começam a perder a própria vida. E todo mundo morreu, inclusive a sua amada. Ele fica completamente maluco e ele vai então na direção do lago, e lá ele começa a habitar esse lago, e ele começa então a atrair todo mundo ao redor, né, como se fosse uma espécie de uma hipnose pela sua música, até que as pessoas cheguem no lago. Ele fica louco porque ele mata a mulher que ele ama, né? Ele queria só se vingar do pessoal que fazia bullying com ele. Mas como ele mata a mulher que ele ama, ele acaba O ficando que é essa doidão. criatura, né? E essa é uma criatura que as mães costumam contar história na região para que as crianças tenham medo do lago. Essa cena aqui é pica demais, tá ligado? Essa cena aqui, quando eu pisei nessa folha aqui, esse bicho se levantou. Mano, eu simplesmente não tinha mais brioco, tá ligado? De tanto que fechou. Se tá louco, essa cena aqui foi muito tensa. Eu não demonstrei, né? Porque eu sou muito sigma. Eu não gosto de demonstrar medo, mas acho que eu quase me caguei nessa cena aqui, eu quase me caguei. Eu tomei um montão de medicamento. Eu jurava que eu ia ter um infarto. Eu senti meu batimento acelerando, a adrenalina fazendo efeito. Além disso, eu já tô acostumada a fazer flexão, então vacilou ainda mais, facilitou ainda mais. Pode crer, pode crer. Essa cena aqui é muito braba, irmão. Essa cena aqui que o bicho. Ainda tem uma cena que tu vai andando na lama, o bicho vem se arrastando assim atrás de ti. Você tá louco?
Não se aproximem de um lago sozinhas, porque pode ter uma criatura lá que vai trair elas pro fundo do lago e elas vão morrer. Bizarro, macabro, mas pelo que eu li na internet, sim, pessoal, isso é contado para algumas crianças da região. Então, essa criatura, galera, é muito interessante, inclusive essa história é contada num livro no jogo, isso fica bem legal o jeito que eles contam a história. Então, basicamente, então seria essa criatura que vive no lago, vai atraindo as pessoas então da região para que fiquem completamente, Essa cena aí, ó. Essa cena aí é tensa pra caralho malucas, também. dançando, dançando, até que vão chegar no lago e elas perdem a noção e morrem afogadas. Seria essa basicamente a ideia, né, dessa criatura. E nós enfrentamos elas, é um puzzle bem interessante, até que nós saímos então vitoriosos. Essa vitória tem um custo, a gente fica completamente destruído, quebrado mesmo, e aí a gente começa então a perceber mais uma coisa importante, né? Bramble. Bramble quer dizer vinhedos, né? São uma espécie de uns galhos que ficam aí. Não sei qual é a melhor expressão em português, mas são tipo uns galhos negros que ficam aí no jogo, né? Tipo, prendendo as pessoas, machucando. Eu gosto de uma outra cena onde você tenta passar por meio de maca, mas na verdade você tem que se abaixar. Você morreu uma vez. Eu não percebi que eu tinha que me abaixar. Passei longe do bicho, mas o bicho pega porque tem que se abaixar, obrigado. Ele come meu cabecão, né? Ele pega e come meu cabecão quando ele me pega. As pessoas com os espinhos delas. Então começa cada vez mais presente, né, esses espinhos pelo jogo, e a gente então consegue se livrar daquela criatura que estava nos atraindo para o lago, mas a gente está muito machucado, a gente começa então devagarzinho chegar no local e temos lá uma moça muito bonita, parece que ela tem luz própria, né, e é a moça Tuva, aquela moça É isso que eu ia dizer. A gente vê a turva depois, né? da estátua que a gente encontrou aquele fragmento, e também aquela moça, né, que estava lá no começo, naquele quadro, basicamente lá no nosso quarto. Então, pessoal, o que que acontece? A gente chega, né, a gente tá ali completamente acabado, pede ali um socorro para ela, um carinho para ela, e ela vem nos dar um carinho, tenta cuidar da gente, e ela vê que nós temos aquele fragmento dela também. E quando ela toca, esse fragmento reage. Por quê? Porque ela percebe que ali dentro daquele fragmento agora estava depositado um pouco da coragem desse menino. E essa coragem desse menino vai ser testada então em uma aventura. E eu acredito, pessoal, que essa coragem, né, essa aventura dele também de certa forma. Espera aí, a gente zerou? Ué? Ah, tá. Eu acho que tu não lembra porque tu dormiu, tá ligado? Tu tava junto comigo e dormiu. Me deixou sozinho na live, tá ligado, gato? Tu não esqueceu, né? Tu esqueceu disso. Antes que a gente zerou o final é muito bom, por sinal. Vai energizando a Tuva para ela voltar a ser uma divindade, ser uma luz nessa escuridão que é esse bosque onde eles estão. Então eu acredito que sim, ela ajuda ele, mas ele também está ajudando ela de certa forma, né, energizando essa pedra, como vocês quiserem acreditar, pela fé dele, pela coragem dele, sei lá eu, galera, o que vocês quiserem chamar, mas eu acredito que ela também está se energizando com isso e ela está tendo algum tipo de benefício, mas ela é uma deusa boa a princípio. Nós vamos avançar. Percebi. Quando eu vi que ali acabou lá, quando eu vi que a gente acabou e que eu olhei, ninguém tá falando, nossa, o gato preto dormiu. Não é possível. Não percebi. No final estava eu sozinho aqui na live, tá ligado? Me deixou alone. Eu vi. Avançando, até encontramos um cenário novo, um cenário extremamente macabro, galera. Um cenário, então, onde a gente vê, né, uma espécie de uma ilha de pescadores, um lugar de pescadores ali. E aí tem cheio daquelas, né, aqueles espinhos negros ali com algumas flores brancas que a gente consegue usar, então, esse fragmento de luz. Não vi a história desse espantalho. Eu vi a história de um monte de criatura. Desse espantalho aí eu não vi, não. E consegue abrir alguns caminhos. Porém, nesse lugar a gente começa a ver que tem um monte de espíritos.
Eu já desmaiei 2 vezes jogando. Fiquei 2 dias seguidos jogando. Caraca! Que jogo foi esse que te fez viciar desse nível? Me deixou alone. Me deixou, gato preto. Me deixou alone. Red Dead Redemption, aceitável. Aceitável. Desmaiou pouco, tá ligado? Desmaiou pouco. Deveria ficar 5 dias direto jogando ele, tá ligado? Uhum. Espíritos, né? Que espíritos são esses? Afinal de contas, não parece ficar muito claro. Mas, infelizmente, fica bastante claro pra gente. Basicamente, pessoal, a gente encontra num livro que fica sussurrando coisas extremamente macabras e pesadas para nós. A gente descobre que nessa região, então, com os pescadores, as mulheres, elas estavam buscando poder, buscando algum tipo de habilidade diferente, e algo aparece e começa a fazer um pacto com ela. Elden Ring? Cara, eu ainda não explorei Elden Ring. Tipo, eu tive a chance de ver alguém jogando, obviamente, mas eu sei lá, eu tô na esperança de que um dia eu ainda vou comprar esse negócio, tá ligado? Um dia ainda vou jogar isso daí. PC tava fritando. Ué, mas é isso mesmo, pô. É isso mesmo. Tem que se esforçar ao máximo. Tu se esforça ao máximo, teu PC se esforça ao máximo. É assim que funciona, não é? Aceitável, não importa, só é aceitável. O que que é aceitável? Desculpa, eu já até esqueci o que é que era. Um dia eu te dou, tenho ele na biblioteca. Não me ilude não, não me ilude não. Dá pra emprestar. Eu vou ver se eu consigo. Eu tenho um primo aí que eu acho que ele tem. Se pá eu consigo. Mas o negócio é que eu tenho que primeiro finalizar os meus jogos, tá ligado? Pra depois pensar em pedir dele. Elas, dizendo o seguinte, que se elas sacrificassem, né, um dos seus filhos, então o seu corpo sofreria uma mutação, elas ficariam diferentes e elas poderiam adquirir habilidades extraordinárias. E é isso que elas acabam fazendo, né? Elas acabam então começando então a matar os seus filhos e aí Ah, então é por isso que aquela doida tava matando o próprio filho. Ela tá com medo de passar o endereço. Passar o endereço? Que endereço, cara? Se ele fosse me emprestar, é só ele que vai passar, é a senha da Steam dele, tá ligado? Pra fazer o compartilhamento família, é ele que teria que me passar a senha dele, entendeu? E tal. Não precisa passar, não. Ai, meu Deus, uma piada do gato preto. Se preparem. começa a fazer um pacto com elas, dizendo o seguinte, que se elas sacrificassem, né, um dos seus filhos, então o seu corpo sofreria uma mutação, elas ficariam diferentes e elas poderiam adquirir habilidades extraordinárias. E é isso que elas acabam fazendo, né? Elas acabam então começando então a matar os seus filhos e aí, né, supostamente para atingir, né, esse poder diferente. Todas essas sombras que a gente encontra nessa região são crianças que morreram e ficaram presas nesse local. São as almas das crianças. Caraca, mané. E essa informação eu não sabia. Caraca, então essa cena realmente é muito pesada. Oh, a cena que essa mulher mata o filho dela é uma das cenas mais pesadas que eu vi nesse jogo, cara. É, tu se sente muito frustrado, tá ligado? E pra eu chegar até a cena que o bebê tá morto, eu lembro que eu demorei, cara. Demorei pra fazer um quebra-cabeça meio bosta. E sei lá, eu senti muito como se fosse por causa disso, tá ligado? Como se eu demorasse por causa do quebra-cabeça. Quando na verdade é scriptado, né? Mesmo se eu fizesse rápido, a criança teria morrido. Mas, pô, é uma cena muito frustrante que a gente não salva essa criança. Não, só desisto mesmo. Eu posso estar com a mão ferrada, mas a minha alma ainda é pura.
Como assim? Isso era piada? Não entendi. Então a gente vê uma criatura muito bizarra, assim, um demônio, né? Te parece um espantalho, mas tá usando uma máscara, parece uma máscara de um boi. Não sei, galera, mas é muito bizarro mesmo. E a gente então se dá conta que, na verdade, aqui nessa região, sim, né? As pessoas fizeram muita maldade com essas Ah, entendi. Desistiu da piada, entendi. Ok. máscara, parece uma máscara de um boi. Não sei, galera, mas é muito bizarro mesmo. E a gente então se dá conta que, na verdade, aqui nessa região, sim, né? As pessoas fizeram muita maldade com essas crianças para atingir poder. Poder que, no final das contas, não vinha, aparentemente, porque a gente não encontra ninguém poderoso aqui. Então todo mundo tá morto nessa região, né? A gente não tem nenhum grande desafio aqui, a não ser o próprio demônio que a gente acaba enfrentando em um certo momento. O demônio, ele vem na água nos atacar e ele tenta nos distrair mostrando um berço com choro de crianças, né, as almas que foram entregues para ele, digamos assim, até que daqui a pouco ele vem para consumir nossa energia, nossa própria luz, mas a gente consegue usar aquele fragmento de luz então e simplesmente mandar esse demônio para longe até que a gente consegue vencer ele. Basicamente a luz consegue vencer qualquer criatura desse jogo. Eu não comentei, mas o troll que lá no comecinho pegou a nossa irmã, não é aquele troll, na verdade é um outro, mas ele tá nos perseguindo, né? A gente, com a luz do sol, ele acaba virando pedra, né? Então também a luz é um elemento importante aqui para sempre combater essas criaturas malignas da escuridão. E quando a gente acha que tá chegando perto da nossa irmã, coitado do nosso personagem. Esse demônio da água que eu acho que dormi e desmaiei. Não, mano, não. Esse demônio da água aí, tipo, eu lembro que depois que a gente mata. Depois que a gente mata, não, depois que a gente vê que o bebê morreu, né? Tem um ser que aparece, tipo, um ser que tem não sei quantos milhares de anos de vida, que a gente encerra uma das lives. Aí tu dormiu na última, na que a gente zerou, tá ligado? Nesse daí eu acho que tu ia até o final, sim. Chegou a ver até o final. Vai nos sendo apresentado mais e mais criaturas, e todas essas criaturas, sim, elas existem elementos, né, dentro da mitologia nórdica, tem contos sobre essas criaturas. É que nós nos enfrentamos com uma criatura que eu não vou nem ousar falar o nome, eu tentei olhar na internet como é que fala, mas eu não tenho a menor condições de pronunciar esses sons, mas simplesmente é uma mulher, uma espécie de uma bruxa. E essa bruxa, o que ela faz? Ela é como se fosse feita de uma casca de madeira, né? Atrás dela, Eoko, fica o coração dela exposto, e ela consegue assumir, né, como uma ilusão, a formato de qualquer coisa que uma pessoa deseje. Então, né, conta na história de um livro que tem uma cidade e daqui a pouco os homens começaram a ser completamente influenciados e seduzidos por uma mulher muito bonita, morena, que chegou na região. Atraía os homens para a floresta e eles simplesmente desapareciam. Até que começaram a perseguir todas as morenas da região, né, tentaram matar todas as morenas da região, mas isso não resolvia o problema, porque essa bruxa, ela não estava junto na cidade, ela estava escondida na floresta. Até que um dia, então, né, alguns homens colocam capuz, eles vão na direção da floresta, porque eles falaram, não, a gente vai resolver essa situação, e a gente vai acabar com essa bruxa, e tudo vai ser resolvido, a gente vai trazer a paz novamente para o nosso vilarejo. Chegando nesse local, então, essa bruxa, ela assume um formato. Ou está fechado? Como assim? Quem me permitir perguntar, eu gostaria de saber qual é o próximo jogo. Então, vocês escolheram terror, né? Eu vou analisar os jogos de terror aqui. Aí amanhã eu vejo com vocês qual vai ser a próxima série. Mas eu sei lá, tem algumas opções aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar umas olhadas aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui a Epic. Na Epic tem aquele The Callisto Protocol que foi dado recentemente. Tem a Made of Scare. Cara, tem alguns. Tem o The Evil Infinity, eu nunca zerei.
Inclusive eu parei aí, eu tava fazendo a série disso e deu uma pausa, porque teve uma promoção no negócio da Xbox, como é o nome? Game Pass, teve uma promoção no Game Pass, aí eu parei de jogar o Devil, enfim. E eu também tava jogando o BioShocks. Eu, inclusive, tenho os três BioShock, né? O remasterizado, o 2 e o 3. Bruxa de Play a gente já fez. Tem os Amnesia. Tem o primeiro e o segundo, eu acho. Tem o Lies of Fear. Temos opções aí, tem aquele escada de prata lá, Silver Chain. Tem umas opções boas, tem umas opções boas. Terror é o que não falta, mano. Acredite. Esse canal sempre teve jogo de terror desde quando esse canal nasceu, tá ligado? Então, terror é uma coisa que é meio que o carro-chefe daqui. Agora, se tu me perguntar jogo de ação que tem pra fazer série, aí já é um pouco mais limitado, aí são poucos. Não tem muito não. Aberto pro pessoal ou fechado só pros seus amigos? Que foi, gato? Por que esses pontinhos, cara? What's your problem? Conta pra nós. Eu tava inclusive vendo o VOD da última live que eu fiz e eu percebi que quando eu falo coisas muito rápido, a minha dubladora sai, não entende muito bem não. Ela fala um bagulho todo esquisito, tá ligado? Como se eu fosse gringo. Sabe, eu acho que jogo de ação, para a gente não se interessa, para a gente se interessar nunca, não se interessa nunca. Que? Calma, eu vou ler de novo. Sabe, eu acho que jogo de ação para a gente não interessa muito. A gente curte mais ver você sentir medo. Isso é divertido, tirando parte de vez em quando eu me sinto sozinho aqui. Ah, entendi. A minha dubladora é uma IA. Minha dubladora é uma IA. Aí se eu falar muito rápido, ela se perde, ela não entende. Inclusive, depois eu mostro, antes de partir, eu mostro uma cena do VOD da última live, que eu falei umas paradas aí, tipo, ficou tudo perdido, tá ligado? Impossível de entender. Entendi, gato preto, entendi, viu? Quer dizer que tu gosta de me ver com medo, né? Você tem algum tipo de fetiche com albinas? Tendo medo, é isso? Tô de olho em ti, gato preto, tô de olho em ti, tô ligado, tô entendendo isso daí, viu? Tô entendendo. Formato de uma mulher muito bonita e eles olham para a mulher e eles ficam apaixonados. Ela tem, digamos assim, um contato carnal com ele, se é que vocês me entendem, e com isso é criado uma espécie de um pacto, onde o corpo desses homens nunca vai ficar, né, em decadência, nunca vai ficar apodrecido e o coração deles sempre vai ficar batendo. E isso vai sempre alimentando ela, dando uma espécie de um campo de força, um campo de energia ilimitado para ela fazer o que ela quiser. E Cara, tipo, lê meu nome agora, compara com você. Gato preto. O que tem comigo? Meu nome é Jura, é bem diferente. Não entendi. continuar atacando as pessoas ao redor e se alimentando. Então, tanto que a luta contra ela, basicamente, a gente tem que acabar com esses corpos que ficam presos em árvores para depois acabar com ela, então. E essa é uma lenda, galera, que sim, que existiu, não que de fato tenha existido na vida real, mas existe essa lenda de fato, então isso é bem engraçado, né, bem interessante, melhor dizendo, e isso é uma coisa que foi muito bem representada no jogo. Aqui uma coisa importante. Putz, como é que eu vou ler isso daí?
Ajuda os três bom. Ah, deve ter falado tudo errado essa porra. Você é preto e eu sou branca, entendi. Mas assim, o gato preto, o que ele tem preto é o pelo. É tipo moreno, tá ligado? Ah, é francês. Aí tu tá forçando muito do meu cérebro. Meu cérebro é muito fraco. É, o gato preto que ele tem é pelo preto. É tipo um moreno, alguém que tem cabelo preto, tá ligado? A pele dele, a pele do gato preto não é preta, é normal, é uma pele normal, meio pardazinha. Jogo de terror é muito bom. Pelo menos tu me fez falar algo bom, realmente. É muito bom mesmo. A primeira vez que a nossa pedrinha, aquela brilhante, ela vira uma espécie de uma faca, uma espécie de uma espada, né? Porque, de novo, ela vai ter ali o aspecto necessário para a nossa coragem, a nossa faísca para a gente seguir adiante, e ela vai assumir qualquer formato que for preciso, e nós vencemos mais. Essa boss fight aqui foi da hora. Essa boss fight aqui eu gostei. Eu sou tão branco que se eu tirar a camisa e passar perto da luz, eu viro uma estrela. Mas tu é branco, branco mesmo de genética ou é porque tu não pega sol? Esperando, tô dando essa intimidade pra você não. Pensa que só porque fiz carinho em mim 2 vezes, pensa que tenho o direito de me explanar, falar a cor do meu pelo. Você tá 100% certa. Pois é, pois é. Mais uma criatura. Entre uma criatura Os dois? Caraca, então tu é branco mesmo. Então você é branco mesmo. e outra, a gente acorda numa espécie de um sonho, né? A gente tá num sonho onde a gente tem uma cor branca, a gente tá limpinho, né? E daqui a pouco esse sonho, todo esse cenário começa a ser corrompido. Por isso que dá uma impressão de que nós estamos mortos ou inconscientes durante todo o jogo. Mas no finalzinho, como eu disse para vocês, isso eu vou trazer um elemento que vai mostrar que de fato o jogo teoricamente aconteceu. Então não acho que nós estamos inconscientes. E eu não sei exatamente o que significa, né, esse limbo, esse estágio que mostra que esse sonho repetiu na nossa cabeça, mas talvez seja assim, que a cada grande inimigo a gente tem uma exaustão e a gente fica revivendo um pesadelo na cabeça, poderia ser, né, uma das interpretações. Mas pro final do jogo, galera, que isso eu quero apresentar num outro vídeo mais específico, E esse boss aqui é chato. Esse aqui encheu meu nós saco. encontramos mais uma criatura que, na minha opinião, uma das melhores criaturas do jogo seria a Praga, né? A Peste Negra, né? Que é uma senhora ali que fica trabalhando na nossa mente, tentando entrar na nossa mente, e ela fica criando uma série de mecanismos ali, armadilhas pra gente morrer. E a gente consegue ver também, né, que algumas pessoas, elas foram como se fossem possuídas por aqueles espinhos, né? Viraram uma espécie de mortos-vivos. Isso aconteceu com uma cidade inteira, ela foi dizimada. Ah, mano, esse jogo aqui, ele é muito criativo, mano. As batalhas dele são muito boas. Você tá louco? As batalhas desse jogo são muito boas. Toda a minha família tem cabelo preto. Aí vem eu branco do cabelo loiro, sinistro. Ah, deve ter algum avô lá atrás, entendeu? Algum ser lá atrás que era assim, tá ligado? Aí genética voltou. Demorou, mas voltou, entendeu? É assim mesmo. Brasil é uma coisa muito louca, cara. Nós somos tudo mestiço aqui, tá ligado? Dizimada, né, por essas criaturas que voltaram à vida. Essa criatura, então, da peste, eu quero trazer num vídeo mais específico depois. Mas, enfim, é uma criatura muito bacana. Quem não assistiu a gameplay realmente está valendo muito a pena. Até que no finalzinho do jogo a gente é apresentado a uma história, que é a história que vai trazer
o desfecho final desse jogo, que é a história de um rei, né, que era apaixonado então com a sua rainha, e daqui a pouco eles tiveram um filho. Porém, no nascimento do filho, a rainha acabou falecendo. O rei, com muito pesar, muita tristeza no coração, mesmo assim com a morte da sua esposa, ele vai criando seu filho, até que o seu filho fica muito doente. Tentam de tudo, a criança não melhora, simplesmente nada parece resolver, até que então, né, algumas pessoas trazem para ele a informação que as bruxas locais, tinham uma flor que poderia curar qualquer doença. E aí o rei manda então trazer as bruxas, que ele sabia que existia, nenhuma bruxa sabia da flor, ou não queria revelar que flor era essa, e ele então fica muito malvado com isso tudo, chateado mesmo, e vai lá e começa então a matar todas as bruxas da região. Assim, o problema disso é que ele se transformou em louco, né? Porque a pessoa que fizesse um chazinho simplesmente para ajudar uma dor de barriga era bruxa e ia acabar também, né, sendo morta. Então ele matou um monte de mulheres, né, dizendo que eram bruxas, e é porque ele queria, na verdade, revelar a fonte dessa flor para trazer seu filho de volta à vida. Será que curava a depressão? Cara, é uma boa pergunta, será? Eu acho que geralmente a ideia dessa flor era curar mais doença assim. Pô, mas aí é magia, né? Vai saber. De repente, depressão tá incluso também. É uma bela observação, gata. Uma bela observação. Será? Será? Fica aqui a nossa dúvida. Na verdade, minha avó tem cabelos brancos. Mas aí eu te pergunto, ela tem cabelos brancos por causa da idade? Ou ela é que nem eu, tem cabelos brancos porque nasceu com cabelo branco, tá ligado? E aí então eles vão tentando, até que o rei finalmente consegue então, né, ter essa flor, e essa flor então, quando dão para ele essa flor, dizem Ah, então ela. Ah, pode crer, pode crer. eles vão tentando, até que o rei finalmente consegue então, né, ter essa flor, e essa flor então, quando dão para ele essa flor, dizem o seguinte: olha, você pode usar para procurar seu filho, mas você deve usar uma pétala, porque se usar mais de uma pétala, seria tanto poder dentro dessa flor que vai dar ruim, alguma coisa ruim vai acontecer. E aí ele vai lá então, faz uma espécie de um chá, dá lá pro seu filho, e o seu filho volta à vida, volta bem, cheio de energia, 100% com a vida, tudo tranquilo. Porém, os seus inimigos políticos viram que o seu filho estava se recuperando, tinha uma crise, né, um caos entre os homens, os governantes, e um assassino vai lá e mata o filho desse rei. Ele fica completamente maluco, ele pega então essa flor e ele consome ela completamente. Porém, como ela já tinha sido avisado que consumir muito dessa flor traria o mal, afinal de contas, ele acaba então criando esses espinhos que aparecem no jogo. E ele mesmo se torna uma criatura gigantesca, uma criatura extremamente poderosa. Ah, agora eu entendi. Vai te ver, olha aí, gato preto. Isso daí foi. A gente viu no final do jogo, tá ligado? Mas eu confesso que eu não tinha entendido essa porra aí, não. Então os vinhedos são tudo dele, então. Pode crer? Eu não tinha entendido essa parte aí, não. Né? E essa sua maldade, a sua corrupção, digamos assim, começa a se espalhar por todo o local. Até que então, né, uma bruxa extremamente poderosa, ela vê que o rei tinha ficado gigantesco, estava corrompendo tudo ao seu redor, e ela ergue, com toda a sua magia, ela ergue uma montanha ao redor, então, né, desse rei, e fica lá preso para sempre, né, para que a sua corrupção não consiga se avançar cada vez mais. Ela tá avançando pela floresta, mas de uma maneira muito mais lenta do que deveria ser, porque ele é extremamente poderoso. A boss fight contra esse rei também é muito da hora. No caso, ele é o boss final, né? Ele é o último chefão. É muito boa E o também. nosso personagem vai na direção dessa montanha, porque é dito para ele que lá tá a nossa irmã. Então a gente vai indo, até que chegamos nessa montanha, e lá de fato, né, encontramos uma criatura gigantesca, e essa criatura gigantesca então é o rei que tá corrompido.
e tá sendo servido pelos trolls como um banquete para ele, né? Na verdade, não parece com uns aperitivos pelo tamanho, vamos colocar melhor, algumas criaturas que eles estão pegando então na floresta. E uma das criaturas é justamente a nossa irmã, que é engolida viva pelos gigantes. Sim, pessoal, tem essa cena no jogo onde a nossa irmã é engolida viva. É bizarro, mas enfim, existe. E o nosso personagem começa então a travar uma batalha para tentar, né, salvar a nossa irmã. Então a gente vai travando uma batalha até que no finalzinho, então, a gente consegue, né, pegar esse fragmento, aquela pedra que brilha, joga na boca do rei, e lá dentro a nossa irmã, então, ela consegue pegar essa pedra, transformar numa espada e fazer um buraco no corpo do rei que tinha caído morto, e ela consegue sair. Porém, o rei gigante caiu meio morto em cima da gente. Não em cima da gente, mas foi próximo, e a queda foi muito grande. O nosso personagem acaba morrendo com isso. Mas a nossa irmã consegue fazer um buraco, então ela sai daquele corpo, daquele rei gigantesco, vê o irmão completamente morto, e aí então, né, o narrador nos revela que Tuva, aquela divindade, tinha um último presente para o nosso personagem. E aquela pedra então entra dentro do nosso personagem, e ela dá, na verdade, um continue, né, dá uma segunda vida pra gente, a gente volta à vida. E os dois irmãos então seguem para sua casa para viver sua vida normalmente. Essa que seria, né, a história do jogo. E aí, nós acordamos novamente, porém agora nós não somos mais o Oli, somos a Lilimora, nossa irmã. E a gente olha ao redor e pensa, caramba, é um flashback isso aqui, é um looping infinito. E na verdade não, pessoal. Por quê? Quando ela novamente vai ver o quadro tá diferente. O quadro não é mais aquela menina, mas agora parece uma espécie de um anjo preso num quarto, não dá pra entender exatamente o que é aquilo. A gente consegue ver que algumas estatuazinhas de madeira ao redor são aquelas que a gente foi pegando com óleo, então, pelo jogo. E quando a gente vai naquela parede que tem as alturas, a gente vê que tem uma marcação nova, né, do lado do Oli, então mostrando que ele cresceu, que ele ficou mais alto. Sim, ele cresceu, que teve uma passagem no tempo. Significa que não é um looping que não vai acabar. É verdade, é verdade. Nunca mais. E sim, na verdade, é uma cena do futuro. Ela sofreu por coisas bizarras. Mas ele ainda tá menor do que ela, mas ele cresceu, realmente. Tá menor do que ela, mas cresceu um pouquinho, vai. Passou por coisas bizarras. Então, pessoal, é normal que ela tenha pesadelos com isso, né? Seria basicamente isso que o jogo estaria representando pra nós. Galera, o jogo é bonito, o jogo é fantástico, tem várias criaturas extremamente interessantes, né, que eu tô estudando um pouquinho mais sobre isso, mas assim, por questões pessoais, que eu achei legal mesmo, talvez se eu conseguir mais informações eu vou gravar um vídeo, como eu falei pra vocês, mas é um jogo muito bacana, né, um jogo que busca aí, né, pela faísca da coragem, então, desse menino, se desencadeou toda uma busca pela sua irmã, e essa busca no mundo de fantasia, né, passando por criaturas extremamente horripilantes, por cenas muito bizarras. Então foi muito interessante essa aventura aqui que eu consegui compartilhar com vocês. E o final é que a coragem deu certo, conseguimos recuperar nossa irmã e voltamos para casa. Um final supostamente feliz, meio traumatizante, mas feliz, vamos colocar assim. E lembrando que essa aqui é o primeiro jogo de alguns que eles querem trazer, então faz um ano que ele mandou esse vídeo aí. Será que ele fez algum vídeo sobre as criaturas e tal? Eu vou procurar depois. Se ele fez algum vídeo sobre essas criaturas, eu acho que eu vou querer ver, tá ligado? I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out